Oi, vamos lá. Vamos lá, meninos. Vamos terminar, Vamos. então, essa parte de lipídios, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre os lipídios de membrana. Então, vocês irão relembrar aí das nossas aulas nos encontros presenciais, tá? E qualquer dúvida, só falar. Então, vamos lá. Nós temos que as membranas biológicas são compostas por duas camadas de lipídios, que são aqueles fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios, eles atuam como uma barreira, certo? Separando o meio intracelular, o citoplasma, do fluido extracelular, mas possibilita aí a passagem, né, de algumas substâncias, que é o que nós chamamos aí de permeabilidade seletiva. Na próxima aula, nós vamos discutir mais sobre esses processos de transporte através da membrana, né? Como que, por exemplo, hormônios, íons, como que estes elementos entram para dentro da célula, né, para conseguirem atuar. De uma forma geral, então, essa capacidade de selecionar, né, as substâncias, então, impede a passagem das substâncias polares, né, que aí precisa da atuação das proteínas, isso é chamado aí de permeabilidade seletiva. Quando eu penso nos fosfolipídios, né, eles têm esse formato, onde tem a cabeça, que seria aqui esse fosfato, tá? E a cauda de ácidos graxos. Repare que essa cauda aqui, sempre que eu desenho lipídio, eu faço aqui essa perninha meio dobrada, que está associada com aquela insaturação da cadeia, tá? Eles são anfipáticos. Anota esse termo, anfipático é aquela molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, olha só, no caso do lipídio, o que fica voltado aqui para o líquido, né, que seria o líquido extracelular e o líquido intracelular, é essa cabecinha aqui. Essa cabeça é polar, ou seja, tem uma afinidade com a água, então vai ficar voltado para este meio aqui em contato com o líquido, certo? Enquanto as caudas são apolares e por isso elas fazem aqui parte dessa região que seria hidrofóbica, ou seja, que repele aqui a água no interior da membrana. Nós temos aí 5 tipos de lipídios de membrana, tá? Que são mais importantes aí nos animais. Glicerofosfolipídios, que são aqueles que nós falamos. Essa diferença aqui, glicero, é porque tem açúcares associados, né? Então, olha aqui, ó. Você tem o fosfolipídio e aqui seria uma cadeia de glicerídeos ou açúcares, ok? Esses fosfolipídios, né, associados ao açúcar, são os principais lipídios da membrana plasmática. Temos ainda os esteróis, que nós falamos anteriormente. Então, o colesterol seria ali o principal esterol nos tecidos animais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E temos ainda os esfingolipídios. Esfingolipídios é um tipo de lipídio que forma a bainha de mielina. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria essa bainha de mielina. Nos nossos neurônios, tá? Nas nossas células. Vocês estão fazendo sistema nervoso, não estão? Sim. Então Sim. vocês já estudaram bainha de mielina. Lembra da Sim. bainha de mielina? Sim. Ai, Sim. maravilha, que bom. Então, lá no neurônio, né, nós temos aqui alguns neurônios que têm essa bainha de mielina, que seria esse revestimento aqui lipídico, né, que faz aqui como se fosse um isolamento desse axônio, né? Então, seria, que bom que vocês estão fazendo aí. Inclusive, tem o caso da esclerose múltipla, a Adriana chegou a trabalhar isso com vocês?
Sim. né? Que é a esclerose múltipla, que as terminações, bonitinho. A esclerose múltipla seria aí, estaria associada com essa questão da bainha de mielina. Beleza, então. Que bom que vocês lembram. Vamos ver então, quando a gente faz uma análise dessas gorduras presentes no sangue. Veja bem, quando a gente faz, né, essa análise, realmente nós fazemos aqui um exame de sangue, né? Tem o sangue que é coletado, e aí ele passa por um processo de centrifugação para separar esses componentes, né, que a gente chama aqui de lipídios no sangue. Vamos lá. Quando nós temos esses exames, geralmente o que nós avaliamos aqui? Triglicérides, né? Os níveis aqui de triglicerídeos, o HDL e o LDL. Nós temos ainda Nós temos ainda o VLDL, tá? VLDL, que algumas vezes também estaria aqui sendo examinado. Vamos ver a diferença, então. Todo mundo já ouviu falar no colesterol bom e no colesterol ruim, né? O HDL é considerado o colesterol bom, tá? High Density Lipoprotein. É considerado um colesterol bom. Tem um macetinho que a gente utiliza muito em cursinho, né? Essas questões de macete para poder lembrar. HDL, hoje Deus livra. LDL, logo Deus leva. Então, HDL, ele é considerado aqui o colesterol bom, tá? O colesterol bom. E o LDL é aquele colesterol ruim, tá? Mas vamos lá, vamos descobrir aqui um pouco mais sobre isso. Quando eu falo HDL, então, High Density Lipoprotein, ou seja, são lipoproteínas, tá? São lipoproteínas que têm uma alta densidade e que são importantes para transportar os lipídios no nosso sangue. Imagina o seguinte, nós temos, né, os tecidos, lembra que essas gorduras desempenham uma série de funções no nosso organismo. Mas essas gorduras, para elas conseguirem acessar o órgão ali, né, o tecido de atuação, elas serão transportadas via corrente sanguínea, certo? Mas como possibilitar o transporte desses lipídios pela corrente sanguínea, se elas são substâncias que são hidrofóbicas, ou seja, que têm aversão à água, que repelem a água. Para que ocorra o transporte dessas gorduras, desses lipídios, nós temos essas lipoproteínas, tá? Que é o HDL e o LDL. Então, são lipoproteínas de transporte, que eu tô fazendo grandão, tá? São lipoproteínas que funcionam como um veículo para o transporte de lipídios. Então, aqui, ela tá cheia de gordura, cheia de lipídios, e vai possibilitar a entrega desse lipídio no órgão ou no tecido aqui que ele é demandado. Qual que é a diferença? O HDL, ele faz... Opa, não, ficou feio aqui. Peraí, ficou parecendo rol. O HDL, ele faz uma via, enquanto o HDL faz
outra. Olha aqui o desenho para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, o HDL, ele tá associado aqui, esse colesterol bom, né, que a gente fala, então é uma High Density Lipoprotein. High Density Lipoprotein. O que que ele faz, que está representado aqui em azul? O HDL, ele pega o excesso de colesterol que tem no tecido e leva para o fígado para que ele seja metabolizado. Por exemplo, no fígado, nós temos a formação ali daqueles agentes emulsificantes, né? Ou mesmo na própria bile. Então, você tem, né, esses sais biliares, enfim, você tem que esse lipídio que é transportado pelo HDL vai ser metabolizado no fígado, o que vai facilitar a sua excreção. Por isso que ele é considerado, né, um colesterol bom. Já o LDL, que é considerado ali aquele colesterol ruim, ele, na verdade, ele tem uma função importante, mas o problema é quando você tem um excesso na sua alimentação. O LDL, ele vai ajudar o colesterol a entrar na célula. Então, ele leva, aqui ó, low density lipoprotein, ele transporta esse colesterol, ele transporta essa gordura pelo nosso sistema circulatório e abastece o tecido com esse lipídio. A questão é quando tem um excesso, aquele tecido não consegue absorver tudo. E aí, com isso, você tem um acúmulo desse lipídio, né, nas artérias. Quando eu tenho o acúmulo desse lipídio nas artérias, é o que nós chamamos de placa aterosclerótica, né? Que seria aquela placa de gordura na artéria, o que vai diminuir o fluxo sanguíneo e pode causar ali o infarto. Então, vamos ver aqui. O LDL ajuda o colesterol a entrar nas células, facilitando com que o excesso seja acumulado nas artérias. Já o HDL remove o excesso de colesterol da placa arteriosclerótica, retardando ou inibindo a sua formação, além de transportar o colesterol de volta para o fígado, onde ele será metabolizado. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Eu tinha colocado aqui que essas lipoproteínas estão associadas com o transporte de gordura, certo? Imagina que eu tenho de um lado aqui o fígado. Nayara. Oi. Então, o HDL pega o excesso de LDL. Ele pega o excesso de gordura, isso, que vai sendo acumulada ali, que pode ser acumulada ali naquela artéria. Por isso que a gente chama de colesterol bom, tá? Olha só, eu tenho aqui o fígado e do outro lado eu tenho aqui um outro tecido, tá? Vamos colocar aqui o tecido adiposo, tá? O tecido adiposo que tá associado aqui, ó. Opa. Vou colocar só tecido, porque tá difícil de escrever aqui. Mas é um tecido que vai ser abastecido com essa gordura, tá? Por exemplo, o tecido adiposo que precisa ali dessa gordura para o seu armazenamento. Então, estão acompanhando? Como que vai acontecer esse transporte de gordura no nosso organismo? A partir dos vasos sanguíneos. No caso, nós temos o seguinte, o HDL, ele consegue remover aqui o HDL.
ele consegue remover o excesso de gordura que temos aqui no tecido ou na própria placa, aqui, ó, na própria artéria, dependendo do caso, tá? Mas a sua função seria remover o excesso de gordura do tecido e encaminhar esta gordura para o fígado, aonde ele será metabolizado e excretado. Certo? Estão acompanhando? Onde vai ser aqui excretado. Então, você tem o processo aqui de excreção. Já o LDL, ele faz o caminho inverso. O LDL, deixa eu colocar aqui, ó. O LDL, ele faz a outra via. Ele tem como função aqui, ó, levar essa gordura, tá? A função do LDL, levar essa gordura para o tecido para ser abastecido, certo? O que também é importante, concorda? Mas qual que é o problema? Uma pessoa que tenha uma ingestão excessiva, né, que tem uma dieta rica aqui em gordura, com muita fritura, com muita gordura saturada, gordura trans, etc. Esse tecido, ele vai absorver essa gordura, mas o excesso vai sendo acumulado aqui na artéria. E é justamente esse excesso, então o problema não é o LDL, o problema é o excesso de gordura, que aí esse excesso de gordura vai formando aqui o que nós chamamos de placa arteriosclerótica, né? Que seria essa placa de gordura na artéria. Aqui eu coloquei esse videozinho, então, esse videozinho não, desculpa, esse esquema, é como se o LDL depositasse aqui aquela gordura que vai ser absorvida pelo tecido, mas o excesso vai sendo acumulado, e o HDL remove essa gordura. Tem um vídeo que eu acho super bacana, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, que é muito legal e que mostra justamente isso. Essa questão do transporte de gordura pelo HDL e LDL. Deixa eu só colocar aqui. Meninas, tem um canal que eu gosto muito no YouTube, eu vou colocar na minha playlist lá da disciplina. É esse canal aqui, ó, Núcleos Miracle Media. Ele é muito bom.
tá? Tem vários vídeos. Agora, com essa questão da pandemia, tem muitos vídeos sobre a Covid-19, a questão de pneumonia, doenças respiratórias, né? Na parte de anatomia, como vocês estão fazendo aí a disciplina de neuro, tem outras ciências morfofuncionais, fica a dica, tá? Nucleus Medical Media. Tanto para minha disciplina, tem vídeos assim muito bons, né? Quanto nas disciplinas de anatomia e fisiologia. Isso é um material de altíssima qualidade. Todo com respaldo técnico, tá? Com dados científicos, é muito bom. Fica a dica aí para vocês. Esqueci de colocar o som, peraí. Opa, coloquei errado. Vamos lá. Esse videozinho, então, vai mostrar a questão da diferença de LDL e HDL. Deixa eu colocar uma legenda aqui, que ele é em inglês. Às vezes as legendas podem ter algum tipo de alguma palavra que fica um pouco errada, é porque é uma legenda automática, mas dá para entender perfeitamente. If you or someone you know has been diagnosed with high cholesterol, it's important to understand what cholesterol is and why it's important to keep it under control. Cholesterol is a fat-like substance made by your liver and also comes from foods you intake that is then packaged into particles called lipoproteins. Your body needs cholesterol to make hormones, vitamin D, and a substance that helps you digest food called bile. This video discusses two types of lipoproteins that carry cholesterol: low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, and high-density lipoprotein, or HDL cholesterol, also known as good cholesterol. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. If your body has too much LDL, it can build up in the walls of your arteries. LDL and other substances in your artery wall form a fatty deposit called plaque. Over time, plaque can narrow the artery and reduce blood flow. LDL carries cholesterol into the plaque. This is why LDL is called the bad cholesterol. A common place this plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart. This plaque buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack. Plaque buildup in other arteries, such as the carotid arteries in your neck, can reduce blood flow to your brain and increase the risk of a stroke. Your liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. HDL helps remove excess cholesterol from your cells, tissues, and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. If after viewing this information you have questions about cholesterol or any medications you've been prescribed to help manage your high cholesterol, speak with your healthcare provider. It is important to take your medications as directed by your provider and report any side effects you experience. Legal, né? Gostaram? Sim, Gostaram, muito bom. meninas? É bacana, né? Deixa eu entrar aqui, tem um outro vídeo que é bem legal também. Deixa eu entrar aqui no canal. Esse é o canal, ó, Nucleus Medical Media. Olha aqui, depois eu tinha colocado até alguns sobre Covid-19, que é o que acontece quando você pega o coronavírus. Tem muito vídeo bacana nesse canal, tá? Deixa eu só colocar mais um aqui que vai falar sobre
a questão de triglicérides. Só para vocês verem. E aí eu já passo. Opa. Aí eu já passo aqui para vocês, que ó, entendendo a questão de triglicérides, é muito bacana. Essa legenda tá aqui. You or someone you know may have been diagnosed with high triglycerides. This video will show you what they are and how their levels are measured. High triglycerides can have harmful effects on your body. Triglycerides are a type of fat or lipid found in your blood. Your body uses triglycerides for energy. One place triglycerides come from is your liver. Another is from the food you eat. Foods that may raise your triglycerides include fatty foods such as hot dogs and tropical oils, refined carbohydrates such as French fries, foods high in simple sugars such as donuts, and alcohol. So, how do triglycerides get to the cells that need them? Triglycerides in food are digested and eventually reach your liver. In the liver, both the triglycerides from your food and those made in your liver are packaged together with proteins. Each resulting molecule is called a lipoprotein. The lipoproteins travel throughout the body in your bloodstream. They deliver triglycerides to your cells, which use them for energy. Or if you have more than you need, fat cells store the triglycerides as body fat. If you are 20 years of age or older, the National Institutes of Health recommends you have a blood test every 5 years. The test is called a fasting lipoprotein profile. During this test, a blood sample will be taken from your arm after you have not eaten for 9 to 12 hours. This blood test can reveal whether your triglycerides fall into a healthy range. For most people, fasting triglycerides should be less than 150 milligrams per deciliter. 500 or higher puts you into the very high range. This means there is too much fat in your blood. Very high triglycerides can increase your risk of pancreatitis and other cardiovascular events like heart disease. Ask your doctor what your triglyceride level should be. In many cases, lifestyle changes can help maintain healthy triglyceride levels. These changes include eating a diet low in sweets, refined carbohydrates, and alcohol, getting regular exercise, managing your weight, and not smoking. Medications can also help treat impaired triglyceride levels. If your doctor prescribed medication to treat high triglycerides, it is important to take it as directed and report any side effects you may have. Deu para entender, meninas? Acompanharam? Sim? Sim. Deu para acompanhar? Sim. Ótimo. Alguma Deu, sim. dúvida em Muito relação bom. a isso? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Ótimo. Meninas, eu coloquei aqui algumas questões para vocês, então vocês podem acessar lá no próprio AVA, tá? Essas questões não precisa de entregar, né, nem encaminhar nada, é mais para vocês treinarem aí para a prova, tá? Pode responder no próprio caderno.
São 4 questões bem simples. Então, primeiro, de que maneira a definição de lipídio difere das definições para outras macromoléculas, como proteína e carboidrato. Uma segunda, falando sobre aquela questão de ponto de fusão, que nós discutimos, né, anteriormente, como que o aspecto estrutural está relacionado aos diferentes pontos de fusão. Explicar ali como que as propriedades químicas dos lipídios são importantes para a membrana plasmática. E, por fim, essa questão do colesterol, né, como que ele está associado com a aterosclerose e como evitar doenças associadas a esse quadro de hiperlipidemia, né, que seria um excesso de lipídios ali no nosso organismo. Eu coloquei aqui para vocês, tem esse livro de bioquímica básica, tá? Que ele está disponível na biblioteca virtual. Todo mundo sabe acessar a biblioteca virtual? Você sabe? Nayara, eu acho que sim, porque a gente estava até com dificuldade de acessar. Só que aí a Fernanda fez um videozinho explicando a gente, acho que todo mundo sabe agora. Ai, que bom, que ótimo. Senão eu ia mostrar aqui para vocês também. Porque lembra, o Junqueira, o livro de Ciências, Biologia Molecular e Celular, esse livro de Bioquímica, tá? Nós temos vários livros de todas as disciplinas que estão disponíveis ali na biblioteca virtual, especialmente na minha biblioteca, né? Que é onde a gente encontra os e-books. Meninas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Oi. Você só diferencia que eu fico uma dúvida. Triglicerídeos de colesterol para mim, por favor. Triglicerídeo de colesterol. Olha só, os triglicerídeos, eles são importantes ali, considerados importantes lipídios de armazenamento energético. Então, por exemplo, né, para abastecer o seu tecido muscular, né? O adipócito, para fornecer energia, armazenamento de energia, eu tenho esses triglicerídeos. O colesterol é um tipo de lipídio diferente, são todos lipídios, certo? Mas é considerado um esterol, que é particularmente importante ali em relação às nossas membranas. Então, seria ali um tipo de lipídio de membrana, tá? Aquele último vídeo mostra o quê? Que para que se tenha esse transporte do triglicerídeo para o tecido adiposo, por exemplo, é importante a atuação dessas lipoproteínas, que são o LDL e o HDL. Né? Então, além daquele colesterol que fica ali, por exemplo, presente na membrana plasmática, deixa eu mostrar aqui a imagem. Nós temos aquele colesterol aqui, ó, tá vendo não é quadradinhos, hexágonos aqui amarelos? Seriam colesterol, tá? Então, esses colesteróis aqui, eles estão presentes na membrana, o triglicerídeo não. O triglicerídeo, ele tem essa função de disponibilizar energia. Então, esse colesterol, ele está presente na membrana, está presente na nossa pele, lembra que tem a vitamina D? São tipos diferentes de lipídios. A vitamina D, ela é produzida a partir de uma reação, uma mudança que ocorre no colesterol da nossa pele, tá? Então, assim, o colesterol, ele tem funções diferenciadas do triglicerídeo e ele está presente em locais diferentes também. No caso, quando eu falo do HDL e o LDL, que são aqui, né, lipoproteínas de alta densidade ou lipoproteínas de baixa densidade, eles são importantes para transportar aquele triglicerídeo.
né? Então, esses triglicerídeos aqui, ó, esses triglicerídeos, né, esse quadro aqui, para ele chegar no tecido, ele vai ser transportado dentro do LDL. Quando ele vai para o fígado, ele vai dentro do HDL. Então, na verdade, são só tipos diferentes de lipídios, mas eles ocorrem aí de forma conjunta, né, de forma integrada. Deu para entender? Perfeitamente. Ai, que bom. Obrigada. Nada, imagina. Meninas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Deixa eu te